Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez aqui, numa breve reflexão nessa madrugada, para fortalecer o nosso coração com a palavra de Deus. Bora lá? O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 2, quero ler com vocês o verso 4, que diz assim: Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei, e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Glória a Deus, irmãos. Esse em questão que faz essa pergunta é o rei Herodes, com o coração perturbado, porque alguns magos, esses sim, acompanhados de uma estrela divina, a estrela guia, estavam indo e estavam perguntando, logicamente, andarilhando por ali, por aquela andarilhando ali por Jerusalém, perguntando aonde estava o rei dos judeus, porque a própria estrela tinha dito para eles, a própria estrela tinha revelado que naquele momento nasceria o rei dos judeus. Então, como de praxes, como de costume, Herodes já convivia, apesar de ser romano, já convivia há muito tempo com a nação de Israel, sabia da cultura deles, de uma cultura profética. A nação de Israel, muitos deles foram educados em escolas para sacerdotes, escolas para profetas, e tinham essa formação como nós temos aqui da primeira à nona série, vamos dizer. É como se fosse uma matéria no currículo escolar. Eles aprendiam mesmo sobre profecias, sobre a Torá, sobre a lei, sobre tudo aquilo que era a lei de Deus. Era de costume da nação de Israel. Mas nós aprendemos algo muito importante, irmão, nesse versículo. Por quê? Por mais que ele reuniu, olha só que ele reuniu principais sacerdotes e mestres da lei. Os principais, a palavra está falando. E os mestres da lei eram aqueles que ganhavam a vida, logicamente, redigindo a palavra para conservá-la. É como se eles pegassem a Bíblia hoje nós temos a editora, e escrevessem com a própria mão. Então, por causa do ofício, por causa daquilo que eles foram chamados para fazer, eles tinham grande capacidade, creio eu, de memorizar todas as palavras. E eles até respondem, que é em Belém de Judá, eles respondem certo, tamanha é o conhecimento que eles têm. Mas nós aprendemos algo, irmãos, por quê? Os magos já tiveram uma breve conversa com Herodes e depois partiram para o lugar indicado pela estrela. A estrela levou ele no lugar exato. E por mais que nós venhamos a ter o conhecimento de local, ou então até mesmo conhecimento sobre a palavra, a revelação de quando se dará, ou se já aconteceu, somente Deus pode dar, que é o que de fato tinha acontecido. A criança já tinha nascido. Então não adianta nada, irmão. Não adianta nada mesmo nós estudarmos a Bíblia como um livro comum se nós não tivermos a companhia do Espírito Santo. É a mesma coisa, irmão. Eu posso, por exemplo, avaliar vários sintomas ou identificar o que as pessoas sentem em seu coração apenas pela uma rápida leitura, nem uma rápida, mas um estudo da Bíblia, a qual nos trará justamente essa profundidade de causa. Mas a origem do problema, somente quem pode dar é Deus. Eu posso, por exemplo, falar para uma pessoa que ela está explodindo porque ela está com muita raiva, mas qual é a origem da sua raiva? Somente Deus pode dar, Deus pode ir direto no cerne e contar para aquela pessoa onde é a origem do problema, porque muitas vezes não vai adiantar nem a gente tratar o sintoma, nós temos que tratar sim a origem daquilo que está acontecendo. E estou dando só um exemplo, porque a palavra ela não se refere somente a problemas. Toda revelação que vem dela é uma revelação que nos conduz à salvação e à vida eterna. Logicamente é uma vida próspera, plena. Então, além de ler a palavra, nós precisamos sim entrar em contato com o autor, aquele que a escreveu, o dono da vida, o autor da nossa história, através do Espírito Santo de Deus, para termos revelações e chegarmos até onde Jesus está nascendo, ou seja, até onde a palavra está se cumprindo. Pensando nisso, quero deixar
um versículo com vocês que está em Romanos, capítulo 16, versículo 17, que nos orienta com o cuidado daqueles que estão ao nosso lado, porque talvez não estejam como os mestres da lei e os principais sacerdotes, agregando em nada naquele momento. Que diz assim, Romanos 16, 17, recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebidos. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites. Vamos orar por isso? Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, Pai. Queremos aqui, ó Deus, ter um cuidado como aprendemos com a vida de Herodes, que não adianta nada nós nos cercarmos de pessoas que são bajuladoras, que até têm um conhecimento e possam nos ludibriar, dando um local, mas sem exatidão, sem conhecimento de causa mesmo daquilo que está acontecendo, até mesmo de quando, porque queremos andar com pessoas que andam com o Senhor, para que venhamos, Pai, andar por meio da revelação. Mais do que isso, queremos andar com o Espírito Santo, enche-nos dele e leva-nos a um lugar aonde possamos, através da nossa intimidade com o Senhor, ter a revelação que vem do céu, para que possamos caminhar de fé em fé, de glória em glória e de força em força, rumo à promessa, rumo àquilo que o Senhor nos deu, rumo ao nascimento de Jesus. Oramos assim em nome do nosso Mestre. Irmão, vai pela fé, não vai pela ideia dos outros. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.